Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo BTRA11 ao BTG Pactual Terras Agrícolas. Último vídeo do canal a gente falou aí sobre o BTG Logística Agrícola também, na Agrícola, falamos do BTAL11 e agora falaremos do BTG Pactual Terras Agrícolas, fundo que investe em fazendas, né? Então, investe em terras. A gente vai ver como é que é esse portfólio do fundo. Para quem não conhece, a gente tem um tempo que a gente não fala aqui do BTRA11. Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. A gente fala aqui sobre FII Agro e FII Infra. Então isso aqui é um FII agrícola, né? Não é um FII agro, mas é um FII agrícola. Então fique conosco aí, deixe o seu like, é muito importante para a gente, tá bom? Esse relatório também vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram. Então vamos lá então. Vamos falar aqui do BTRA11, fundo que investe, como eu falei, em terras agrícolas. Então tem aí fazendas, né? Em terra agrícola produtiva, tá? Terras agrícolas produtivas, rurais ou urbanas, ou em fase de transformação, com um critério de oportunidade, né? Então, o fundo então tem essa característica, né? Adquirir fazendas logística não, fazendas produtoras, né? E dentro ali da estrutura de compra, né? O fundo também tem em todas as suas operações opções de recompra pelo proprietário do imóvel, né? No caso ele compra a fazenda e arrenda para o próprio ex-dono, vamos dizer assim, né? Com opção de recompra para o agora locatário, tá? Então todos os contratos tem ali a questão da tipicidade, né? Então tem aqui, poderá ou não ser contrato atípico, mas a maioria ele tem essa tipicidade de garantir todo o fluxo financeiro do contrato, tá? E ele fala aqui que o exercício da opção de recompra do ativo só terá efeito se o locatário tiver 100% adimplente nos pagamentos anuais dos prêmios, tá? E de acordo com as regras de mecânica ajustada ali pelo fundo e pelo comprador. Então tem aqui uma característica específica, né, de proteção aí do fundo, né, e do portfólio. O fundo é novo, né, então tem desde julho de 2021, em torno aí vai fazer agora 2 anos de mercado, né? Então BTG Pactual é administradora e gestora, tem uma taxa de administração de 1,20% sobre o PL, ou se ele integrar a carteira teórica do IFIX, esse 1,20% é sobre o valor de mercado, tá? Inclusive, se fosse pelo valor de mercado, eu não tenho certeza se ele integra o IFIX, né? Mas o valor de mercado aí tá abaixo do valor patrimonial, seria uma taxa menor, onerava menos aos cotistas, né? E a taxa de performance é 20% sobre o QCD IPCA mais 4% ou o NTNB mais 2%. Quantidade de emissões só tem uma, e que foi a primeira, né, o IPO, e também tem mais de 3,3 milhões de cotas emitidas. O código de negociação na bolsa é o BTRA11, prazo indeterminado e para investidores em geral. Bom, eu não sou cotista do BTRA11, nunca fui, tá? Porque eu tenho outros fiagros aí na carteira. Na época que ele surgiu, eu tinha um outro aí de terras que era o RZTR11, que eu também já não tenho mais na carteira. Mas se você tem, compartilhe com a gente se você tem o BTRA11 na carteira, qual é a participação dele na sua carteira de fundos. Bom, valor de mercado do fundo 261 milhões, valor de mercado por cota 77,90, mas hoje tem aproximadamente aí, né, encerrou aí último dia 26, se eu não me engano, né, 26 ou 27, agora estou meio perdido, mas acho que foi 26, isso aí mesmo, último dia útil 26 de maio, está aproximadamente R$ 79,00. Tá? O valor patrimonial do fundo é quase 400 milhões, 117,90, então a gente vê como é que ele está distante aqui do valor patrimonial, né, com um valor aí de repente interessante. Porque teve alguns problemas ali, né, de questões aí documentais de um imóvel, né? Então teve aí uma questão que acho que já foi até sanada, se não me engano. A gente vai ver se tem alguma novidade aqui no relatório. O último rendimento foi 80 centavos por cota. A gente vai ver também a composição desse rendimento. O dividend yield de 12,3%, mais de 20.600 investidores. Prazo de duração médio dos contratos 6,5 anos e tem 6 ativos na carteira. A média diária de negociação no mercado secundário, que é esse ADTV aqui,
em torno de 700 mil diário. 100% dos contratos são atípicos, tá? Não tem essa obrigatoriedade, mas pela característica da aquisição tem que ter essa tipicidade para garantir o fluxo financeiro do investimento. E a área total, mais de 10 mil metros quadrados, 10 mil hectares de terras, tá bom? Então, essa aí é a portfólio do fundo. Aqui dos comentários do gestor, ele fala aqui que em abril o Betra apurou uma receita de 2,2 milhões, 66 centavos por cota. Então, grave lá que ele distribuiu 80 centavos, né? A receita foi de 66 com um resultado de 53 centavos por cota. Ele fala aqui sobre essa negatividade aí em relação a essa diferença entre a distribuição e o resultado do mês. Ele fala que foi negativamente impactado pela inadimplência do aluguel devido ao grupo JR, que só esse grupo aqui compõe aí uma receita mensal de 24 centavos por cota. Então esse é o principal impacto, né? Aqui era para ser em torno de 90 centavos por cota, né? Então teve um impacto bem relevante aí, né, dentro do resultado do fundo. Ele fala aqui que usou então as reservas acumuladas do fundo, tá? Então aqui a gente vê que o fundo manteve então os 80 centavos, manteve não, ele teve uma redução inclusive em relação ao mês anterior, aos meses anteriores, né? A gente verifica aqui com relação ao último 80 centavos distribuído foi em setembro, que foi até um aumento de 70 para 80, mas essa inadimplência, então o fundo acabou fazendo ali a distribuição de 80 centavos por cota e o resultado foi de 53. O fundo está com 12,3% de distribuição nos últimos 12 meses. Bom, vamos lá então. O fundo anuncia os seus proventos ali, né, bem ali já na terceira semana normalmente do mês, tá? Por exemplo, ele vai pagar somente no dia 31 de maio, então ainda nem pagou o fundo, né? Anunciou recentemente, esse relatório aqui é recente, é de 2 ou 3 dias úteis atrás. Então o fundo tem essa característica de anunciar os seus proventos um pouco mais ali para a terceira semana, né? Normalmente ele próximo à terceira semana do mês, tá? Aqui ele fala sobre o update da Fazenda JR, teve assim então essa inadimplência, né? Então teve aqui a questão do inadimplemento pecuniário e descumprindo então as condições contratuais. Se fosse hoje aí, o fundo não poderia fazer a opção de recompra, por exemplo, e o fundo inclusive segue no processo de formalização de rescisão do direito real de superfície do grupo, tá? Cobrança de multa, encargos, estão fazendo valer aí a questão contratual e focada na reintegração de posse, tá? Então o fundo tá aí tentando cumprir, né, na verdade, os direitos, né, ali elencados no contrato, firmados no contrato com a Fazenda JR. Vamos acompanhar então, fazendo a leitura aqui mensal, acompanhe com a gente. Uma questão macroeconômica, ele fala aqui sobre o índice de preços, né, então depois faz uma lida aqui na atualização desses números, né, tá mais atual aí possível. O IPCA fechou a 0,61, né, contra 0,71 em março. Teve uma desaceleração também aí no mês. Teve uma desaceleração no mês de abril, né, que foi anunciado ali no início de maio. Né, então segue aí a desaceleração da inflação, mas alguns acontecimentos aí têm preocupado, né, com relação a algumas questões aí econômicas, inclusive internacionais. Bom, vamos lá seguindo aqui, porque o relatório diz pra gente que fala sobre as movimentações. Encerrou o mês a 79,90, o mês de abril, né? O Betra na B3. Ele fala aqui sobre a rentabilidade acumulada, então por conta daquele desconto enorme, né, aquela diferença enorme em relação ao valor patrimonial, o fundo está com 25,3% negativamente de rentabilidade, né, em relação principalmente que o valor da cota, 24% abaixo do retorno do IFIX no mesmo período, que foi de 1,4% negativo. Então o fundo aí está com uma rentabilidade muito ruim, mas quem está comprando hoje no mercado pode ser uma boa oportunidade, né? Parece que o fundo ali teve esse preço ali abaixo dos 80, meio que estabilizado na situação atual do fundo, né? Então qualquer melhora possa ser que tenha um efeito no valor da cota.
A gente já falou sobre aqui o valor patrimonial sobre o valor de mercado, vamos partir então para frente. Aqui ele fala sobre as commodities, então fala aqui sobre as safras recordes, né, nos Estados Unidos. Fala em relação aqui, eu vi inclusive uma notícia em relação à dificuldade dos produtores em armazenar, por exemplo, o milho, né? Por conta que a soja ela acaba que ocupa a maioria dos silos, né, disponíveis para armazenamento aqui no Brasil, né, em torno de 75%, o restante aí acaba pegando as outras culturas e o milho está com dificuldade, inclusive, dessa questão de armazenamento por conta da baixa a venda, né, não está muito ali acompanhando em relação à produção, né? Então tem essas questões aí. A gente tem que ficar observando que pode ter perda aí de safra, inclusive, né? Aqui ele fala sobre a ineficiência logística, que nem eu falei agora, né? O Brasil, apenas 33% do que é produzido tem condições de serem armazenados, então o Brasil acaba que tem que ter uma logística mais eficiente para poder escoar essa safra, né? Para não ter perdas, por exemplo, da questão do não armazenamento, da incapacidade de armazenamento. A valorização do real em relação às exportações, acaba que as exportações ficam um pouquinho menos atraentes, né? Então acaba que a produção acaba não tendo uma exportação, um efeito, um retorno em relação à exportação aí como é esperado, né? Então acaba aí também prejudicando o fluxo financeiro e a expectativa dos produtores. Também tem a demanda chinesa reduzida, né? Então principal importador é a China, Estados Unidos, né? Também está aí numa questão de endividamento, também tem preocupado bastante. Aqui a composição do portfólio. Então o fundo tem 6 ativos, como eu falou, são 383 milhões em imóveis, tem contas a receber aqui de 150, renda fixa, não sei que contas a receber é esse, tá? Tem que verificar. Prêmios de. Tá aqui, ó, corresponde a prêmios de opções de compra, valores a receber de venda de imóveis e provisão para crédito de liquidação duvidosa. Então vamos seguindo aqui a receita mensal por ativo. Então o ativo que gera o grupo, né, que gera então maior receita é o grupo Bergamasco. Então esse aqui gera 31 centavos, né, por cota. O grupo JR que está inadimplente gera 24 centavos por cota em média, então tem um impacto muito grande. Aqui a receita mensal no mês de abril. Vamos lá, então, vamos caminhar aqui. Pagamento dos proventos, database 28 de abril. O fundo divulgou, por exemplo, agora aqui no dia 24 de maio, para pagar no dia 31 de maio, último dia útil do mês, 80 centavos por cota referente ao mês de abril. E a gente verifica aqui a receita imobiliária, teve esse impacto aí do grupo JR, ó, de 3 milhões e 100 caiu para quase 2 milhões. A receita financeira manteve praticamente ali o que tem observado, despesas do fundo 337, despesa financeira 39 mil reais, total de despesa 376 para 2,2 milhões de receita nesse período, né? Então teve aí fevereiro, por exemplo, vendas de propriedade, aqui março a competência, né, recebido em abril, e resultado do fundo 1,8 milhões 54 centavos por cota. Foi então o resultado de caixa no mês de abril. Vamos caminhar aqui, resultado por cota de novo, aqui por tipo de ativo, ó. Aqui a cultura que é produzida nas fazendas, 50% soja, 40% milho, 10% algodão, tipo de contrato todos atípicos, e IPCA também é o único indexador que atualiza os contratos. O vencimento deles 74% acontece entre 2031 e 2035. Maio foi o último mês de reajuste, então vai ser agora, né? Vai vir no próximo relatório. E agosto também tem a principal aqui, 19% de reajuste, dos contratos vão ser reajustados. E dentro da carteira de ativos, a gente verifica aqui que os ativos estão na Bahia, que é um ativo na verdade, o restante todo ali no Mato Grosso, Bergamasco ali, que ocupa a maioria e compõe a maioria também da receita, né? Da ABL e da receita. 478 milhões de ativos adquiridos, 13,8% é o cap rate médio, então retorno médio aí dos ativos, 6,5 anos é o prazo médio, mais de 10 mil hectares
de fazendas. Então tem aqui as fazendas, o que é produzido, né? Qual o tipo de contrato, ó, fibras e grãos, a maioria, né? Grãos e outros também de grãos. Então só tem uma aí que também produz fibras, que é o algodão, né? Aqui então tem o volume de negociação, então o volume médio negociado aí no mercado secundário. Então a gente viu ali, teve um aumento aqui no mês de abril, né, que está vindo aí de meio milhão, 600, meio, então teve um aumento para 700 mil reais o volume de negociação, então melhorou um pouquinho, foi de 12,7 milhões o total de volume negociado no mercado, mas por conta dessa queda aqui também, né, teve uma queda aqui bem considerável nesse período, então acabou aqui muitos aí comprando e vendendo, vendendo e comprando e vendendo no mercado secundário. Aqui então a rentabilidade no mês foi negativa em 6,4%, né? Então tem aqui a questão da liquidez e da rentabilidade para encerrar o relatório. Então é isso aí. BTRA11 pode ser que esteja numa boa oportunidade de preço, ainda está abaixo dos R$80, né? Não é nenhuma indicação de compra nem de venda, até porque eu nem tenho ali na carteira. Tá? E aí, mas eu estou de olho aqui estudando o fundo, né? Vendo aí as possibilidades, né? Tem outros fundos, outros FIAGROS interessantes, mas a maioria dos FIAGROS são de crédito, né? Então, na minha carteira falta aí um fundo de agro ou um FIAGRO que invista aí na essência em terras, né? Em imóveis, em fazendas mais palpáveis, né? Vamos dizer real estate, né? Reais, fazendas aí, terras reais, ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do BTRA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.